O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábola. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque vos foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o padre não vai falar sobre as leituras por 2 motivos. Primeiro, que a parábola de hoje o próprio Jesus explicou. Ele contou a parábola das sementes e ele explicou. Então está bem explicadinho. Então, de tal maneira que não tenho que duvidar da explicação. É só averiguar lá qual terreno que a gente é. Terreno pedregoso, espinhoso ou bom terreno. Enfim, dá uma olhadinha. Segundo motivo. O padre acha necessário falar de um tema, e por isso o farei agora, que não são os da leitura. Isso é permitido em algumas ocasiões, em exceção,
previsto no missal romano, quando se fala da homilia, quando o padre percebe que há uma necessidade daquilo para a cura das almas. Também eu vejo que há. Padre, sobre o que o senhor vai falar hoje então? O padre quer falar de um tema que eu acho que, se você não tem dúvida, você já pelo menos foi questionado por alguém, e talvez você não tenha sabido responder, não tenha tido as informações necessárias para fazer jus à tua fé. Que tema é esse? Sobre imagens, né? Então o tema de hoje vai ser exatamente esse aí. Imagens. Pode ou não? Nós podemos fazer imagens ou não? É errado ter imagens ou não? Vamos então tentar entender. Para esse fim, né, nós vamos usar, tem alguns argumentos. Antes de adentrar, vejam, esse tema das imagens, ele não é novo. Essa dúvida que os evangélicos, os protestantes falam, né? Não pode ter imagem, não pode adorar, e faz você uma lavagem cerebral na sua cabeça para você jogar fora todas as imagens, e as pessoas vão lá e jogam as imagens, ou ficam com receio de rezar diante das imagens. Essa questão contra as imagens não é uma questão nova. No século VIII, houve uma heresia iconoclasta, onde alguns cristãos, né, fizeram a cabeça do imperador da época, bizantino, para destruir todas as imagens. Então foi a primeira vez que houve uma rebeldia contra crucifixos, contra a imagem de Nossa Senhora, contra a imagem de santo, contra ícones, pinturas. Então houve uma revolta lá nessa parte. De tal maneira que a igreja lá no século VIII fez um concílio chamado Concílio de Nicéia II, o segundo concílio de Nicéia. E o Papa Adriano, né, junto com os teólogos, São João Damasceno, que foi um grande defensor, dirimiu a questão sobre imagens. Então isso já está definido, se pode ou não imagens, lá no século VIII. Martinho Lutero só veio no século XVI, o protestantismo só surgiu no século XVI, né? Então bem depois, tá bem? Mas enfim, nessa homilia, eu quero que você preste atenção para esclarecer, se você tiver alguma dúvida sobre imagem, que essas dúvidas saiam do teu coração, e para que você aprenda a argumentar quando algum protestante te questionar, ou algum católico que tem alguma mentalidade protestante, alguma contaminação protestante na cabeça, contra as imagens e tem receio de ter devoção às imagens sacras, tá bem? Então vamos aprender juntos, tá bom? Existem alguns argumentos, existem argumentos de ordem teológica, que o padre não vai aprofundar aqui, mas seria basicamente isso. Essa discussão teológica foi lá no século VIII, não tem nada de novo, tá bem? Mas discussões teológicas. Primeiro, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E Deus, pode-se fazer imagem de Deus? Antes Deus era invisível, então não era possível fazer uma imagem do Deus vivo, né? Mas Ele se fez homem, Ele se encarnou, assumiu um corpo humano, se tornou visível, tomou um rosto humano. Inclusive Colossenses fala isso, Ele é a imagem do Deus invisível. Deus se fez homem. Jesus, né, se fez homem, portanto se fez visível. O Espírito Santo, quando desceu sobre Cristo, depois do batismo, desceu sob forma de pomba. Ele tomou a forma de pomba. Ninguém se atreveria a representar o Espírito Santo como uma pomba, se ele mesmo não fizesse isso. Portanto, não vou entrar nessa questão teológica. Também tem a questão da linguagem, né, que a palavra, tem uma palavra usada para idolatria e outra para ícone, que, enfim, não vou entrar nesses termos porque não há necessidade. O que o padre vai entrar na argumentação é na argumentação bíblica. Vou mostrar para você na Bíblia, isso já basta, você vai ver que já convence. A argumentação teológica, depois o padre dá a dica para quem quiser aprofundar, tá bom? E a argumentação histórica. Mas você vai ver que com a bíblica já basta para dirimir a questão. Para um bom entendedor, meia palavra basta, e é incontestável.
Tá bem? Mas vamos aos fatos. Primeiro o padre vai apresentar para você as argumentações ou as passagens que os contráriam às imagens lá no século VIII e também os protestantes atuais levantam para fazer com que as pessoas tenham receio das imagens sagradas. Então, quais são as passagens que eles usam? A principal é essa, que está em Êxodo 24, 5. Veja aí o que diz a palavra de Deus, o primeiro mandamento da lei de Deus, dito a Moisés. Veja o que Deus fala aí. Vamos ler juntos? Não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas, ou na terra, ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, ou netos, ou nos bisnetos daqueles que me odeiam. Então veja, se você lê esse texto e tem uma interpretação fundamentalista, ou seja, o que está no texto é isso aqui, mesmo essa interpretação cai por terra já já. Outras passagens que eles usam nas pregações para influenciar as pessoas a não terem imagens, está em Ezequiel, Isaías, Atos dos Apóstolos, Romanos. Só que todas essas passagens, onde existem essa proibição de fazer imagens, está falando de não fazer imagens de outros deuses, ou seja, de ídolos, de colocar divindade em algo que não tem. Lembrando que essa passagem aí foi dita a Moisés na época que existia o faraó do Egito. O faraó do Egito se considerava Deus e tinha uma estátua do faraó do Egito e as pessoas tinham que reverenciá-lo como Deus. Eles também, por não conhecerem a Deus verdadeiro, atribuíam divindade ao sol, à lua, às estrelas, né? Ao mar, todas as coisas, como também nos gregos, a mitologia grega vai fazendo das forças da natureza, dos fenômenos da natureza, dos astros, divindades que na verdade não são. Isso que a Bíblia está condenando, fazer ídolos, fazer outros deuses, cometer idolatria. Deus não proíbe todos os tipos de imagem. Quando aparecem as proibições de imagem na Bíblia, diz respeito a imagens de deuses, ou seja, de coisas que as pessoas fazem, entre aspas, deuses daquilo que não é, como o bezerro de ouro, que o povo na época do Moisés fez, né? Ele subiu para pegar os 10 mandamentos, quando voltou o povo fez um bezerro de ouro e estava cultuando o bezerro de ouro. Isso é idolatria, isso que Deus proíbe. Colocar outro Deus no lugar dele, porque não existe outro Deus, só ele é Deus e só ele é digno de adoração. Mas Deus proíbe todas as imagens? Não, Deus proíbe só as imagens de ídolos. Quer ver? Agora o padre vai mostrar para vocês passagens onde Deus manda fazer imagens. Ou seja, tem algumas imagens que podem ser feitas, porque o próprio Deus mandou fazer, e você vai ver agora, e vai concluir por você mesmo. Né? Não se pode levar o texto ao pé da letra. Aliás, São Pedro diz, nenhuma profecia da Sagrada Escritura é para interpretação pessoal. É a igreja quem interpreta corretamente. Porque a Bíblia tem que ser lida num contexto. Se você pegar uma parte e tirar do contexto, como essa que eu acabei de ler, você fala, não pode, você fica fundamentalista, pessoa que não lê num todo. Agora eu vou mostrar para vocês outras passagens em que Deus mandou fazer a imagem. E essas que você tem que aprender para contra-argumentar com quem diz que não pode. Tá bem? Então quando eles te falaram, olha o texto aqui proibindo, você mostra, olha o texto Deus mandando fazer, para ver o que ele diz. Vamos ver os textos onde Deus manda fazer imagem. Veja que a proibição de imagem estava em Êxodo 20. Né? Pode ver lá no slide, se puder voltar. Olha, Êxodo 20, Deus proíbe de fazer imagens do que está acima dos céus, embaixo na terra, no mar, na água. Deus proíbe. Mas veja, é ídolo.
E no capítulo 25, ou seja, 5 capítulos para frente, no mesmo livro, o que Deus fala para Moisés? Vamos ler juntos? Porás na arca da aliança ou do testamento o que eu te der. Farás também, o que Deus vai dar para pôr dentro da arca da aliança? Dentro da arca da aliança foi o cajado de Moisés, o maná no deserto e as tábuas dos 10 mandamentos. Profecia do que seria a Bíblia, o corpo e sangue de Cristo, que é o pão descido do céu, e a cruz, a madeira, o cajado que abriu o mar vermelho, que abriu as portas do céu, que é a cruz de Cristo. E onde ia guardar isso tudo seria uma arca, chamada Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança ia ter esses 3 objetos. E como que Deus mandou ornar a Arca da Aliança, onde colocaria esses 3 objetos, profecia do que viria depois? Diz Deus: farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2 côvados e meios, e a largura de 1 côvado e meio. Olha Deus mandando fazer a imagem. Farás 2 querubins de ouro, como está na imagem aí do lado, e os farás de ouro batido, nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro, como está aí, fixando-os de modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. E aí, Deus mandou fazer uma imagem de querubim, 2 querubins, 5 capítulos depois. Para mim, olha, bom entendedor, minha palavra já basta para entender que nem toda imagem é proibida, porque senão Deus não mandaria fazer, concorda? Não existe como argumentar contra isso. Não existe como. Tá bem? A não ser chamar Deus de louco. Tá? Então Deus não mandou fazer o querubim? Não, Deus mandou fazer o querubim. Ora, se Deus mandou fazer o querubim, quer dizer que algumas imagens podem ser feitas. Senão Deus não mandaria fazer. Pelo amor de Deus, para mim já basta isso. Mas vamos continuar, porque é bom. Deus não mandou fazer só essa, Deus mandou fazer outras imagens. Qual outra imagem que Deus mandou fazer, padre? Números 21, 8, 9. Veja aí o que Deus mandou fazer. E o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente de bronze e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido olhando para ela será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Olha só, gente, Deus mandou fazer uma serpente de bronze. Lá pelo menos era querubim, mais bonitinho, os anjos. Agora mandar fazer uma serpente de bronze é esquisito, não é? Aí você deve estar se questionando: nossa, pai, por que mandou fazer uma serpente de bronze? O povo tinha se revoltado contra Deus e Deus tinha mandado um castigo, as serpentes picavam eles. Aí eles estavam morrendo por causa das picadas de serpentes, reclamaram para Deus. Deus mandou então Moisés fazer essa imagem e diz: coloca essa imagem, essa serpente de bronze numa haste. Quem for picado pela serpente e olhar para a haste, para a serpente de bronze, vai ficar curado. Veja, isso é uma profecia do que seria aquele que tira o verdadeiro veneno. O verdadeiro veneno da serpente é o pecado. E o que tira o pecado do mundo é Cristo na cruz. E o próprio Jesus, em João 3, usa essa passagem. Ele diz: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim o Filho do Homem será levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, todos que nele olharem, que voltarem o coração para ele e acreditarem, vai ser perdoado dos pecados. Ou seja, o veneno do pecado será tirado. Porque assim, por onde o veneno entrou, o veneno sairá. Foi por uma árvore que o veneno entrou, através da serpente que se enrolou na árvore da vida e picou Eva. E Deus vai de uma árvore, a árvore da cruz, vai tirar o veneno da serpente. Porque o antídoto do veneno vem exatamente do veneno, né? Tira-se o veneno da serpente e produz o antídoto. Deus recapitula nele todas as coisas, refaz todas as coisas nele. Então Deus mandou fazer uma serpente de bronze. É ou não é uma imagem? Claro que é, uma imagem inclusive feia. E essa imagem ficou guardada por séculos com o povo de Deus, junto com a Arca da Aliança.
Só na época de Ezequias, que Ezequias mandou destruir a serpente de bronze. Mas ficou muitos séculos, porque daí o povo começou a cultuar a serpente de bronze, dando a poderes que não se deveria mais. E aí sim Ezequias foi lá e destruiu a serpente. Mas ficou por muito tempo. O fato é, Deus mandou fazer a imagem. E aí? Mas você acha que é só? Não é. Deus mandou fazer mais imagens. Vamos ver outros textos. 1 Reis 6, 23, 27. Vamos ler juntos? Fez no santuário 2 querubins, de pau de oliveira, madeira de oliveira, que tinham 10 côvados de altura. Cada uma das asas dos querubins tinha 5 côvados, ou seja, bem grande. O que fazia 10 côvados da extremidade de uma asa à outra extremidade. O segundo querubim tinha 10 côvados, e os dois tinham a mesma forma e as mesmas dimensões. Um e outro tinham 10 côvados de altura. Veja, Deus mandou fazer imagem de ouro, Deus mandou fazer imagem de bronze, Deus mandou fazer imagem de madeira. Padre, Deus mandou fazer mais imagens? Mandou fazer também pinturas, não só estátuas, mas pinturas. Aonde está isso, padre? Veja aí comigo, 1 Reis 7, 28, 30. Deus mandou Salomão fazer um templo, a casa dele, onde ficaria a Arca da Aliança. E Deus mandou enfeitar a casa dele, o templo de Salomão, casa de Deus. Ele mandou enfeitar da seguinte forma. Veja como Deus mandou enfeitar a casa dele. Eis que eram feitas essas bases. Eram formadas de painéis enquadradas de moldura. O que é painel enquadrado de moldura? Um quadro. Quadros que a gente tem. Nos painéis enquadrados, quadros de molduras, o que havia nessas telas? Leões, bois e querubins. Assim como nas travessas igualmente. Ou seja, nas travessas também tinham imagens pintadas. Por cima e por baixo dos leões e dos bois pendiam grinaldas em forma de festões. Cada base tinha 4 rodas de bronze, com eixos de bronze, e nos 4 cantos haviam suportes fundidos que sustinham a bacia, os quais estavam por debaixo das grinaldas. Veja, Deus mandou colocar cortina, Deus mandou colocar quadro, pinturas da sua criação. Leões, bois, querubins, tudo é criação de Deus. E mandou colocar na casa dele. E isso não ofende a Deus, porque é obra das mãos dele. Né? Desde que não faça disso outros deuses, não existe problema nenhum. Senão Deus não mandaria fazer, concordam? Concordam? Tem mais passagens? Tem uma em Ezequiel que eu não coloquei aí, mas tem uma em Ezequiel que diz que no templo de Salomão tinham figuras humanas olhando para as plantas, olhando em direção. Quer dizer, também tinham 2 figuras humanas olhando, porque o ser humano também é criação de Deus. Está lá em Ezequiel, não vou me lembrar agora a passagem, mas está provado aí que Deus mandou fazer várias imagens. Mandou fazer de querubim de ouro, serpente de bronze, querubim de madeira, mandou fazer um monte de telas e colocar molduras e colocar dentro do templo dele, mandou fazer imagens de pessoas, que está em Ezequiel. E aí? 2 conclusões possíveis. Ou Deus, só duas lógicas possíveis. E uma é obviamente descartada, só resta uma. Quais seriam as 2? Ou a gente considera que Deus está louco, porque Ele proíbe imagens. Se a gente é fundamentalista e diz, Deus proibiu todas as imagens, então a gente conclui que Deus está louco, porque Ele mandou fazer um monte de outras imagens. E como esse raciocínio não é possível, porque Deus não é louco, Deus sabe o que faz, então só sobra a segunda alternativa. Algumas pessoas estão interpretando errado os textos nos quais Deus manda proibir imagens. Estão fundamentando coisas
que não tem cabimento, porque se eles dizem não pode fazer imagem de nenhum jeito, então eles estão dizendo, em outras palavras, que Deus errou. E se Deus não errou, quem está errado é eles. Porque é claro que essa interpretação é de, desculpa, não tem cabimento interpretar fundamentalista assim. Veja, pessoas que interpretam de maneira fundamentalista a Bíblia já erram de per si. Também não tem cabimento uma coisa dessa. E outra, diante desses fatos não há argumento. Deus mandou fazer imagem, vai falar o quê? Vai dizer que Deus está louco? Não pode. Então tem que baixar a cabeça e reconhecer que está errado. Quer dizer que algumas imagens podem, porque Deus mandou fazer, e outras imagens não podem, porque Deus proibiu. E quais são as que Deus proibiu? As que se faz das imagens outros deuses. Faraó, imperador, a antiguidade Grécia, a mitologia grega, Deus, Apolo, Platão, enfim, Zeus, um monte de Deus que não é Deus, Júpiter. Isso é paganismo, isso é idolatria, isso Deus está proibindo, fazer ídolos. Mas fazer imagens da criação de Deus, desde que cada coisa esteja no seu lugar, o querubim é querubim. Criação de, quando você olha para o querubim, você vai lembrar de Deus e dá louvor a Deus que criou o querubim. Quando você olha a criação, os animais, o ser humano, você dá louvor a Deus, porque Deus é o Criador. Assim que quando você olha o mar, você olha as estrelas, você olha a criação de Deus, você dá louvor a quem criou tudo aquilo. O que não pode é fazer das estrelas, das montanhas, das outras coisas, deuses. Cada coisa no seu lugar. A criação é criação, o Criador é o Criador. Nós adoramos o Criador, mas pode e devemos louvar o Criador por causa das suas criaturas. Então, fazer imagem das criaturas que dão louvores ao Senhor não existe problema. O problema é idolatrá-las. Aí Deus não gosta. Tá bem? Eu acho que é bastante lógico, né? Agora, o segundo argumento de cunho histórico. Vejam, os primeiros cristãos, ou seja, os que conviveram com Jesus, que conviveram com os apóstolos, que estavam ali ainda com o cheirinho do início das coisas, eles eram instruídos pelos próprios apóstolos, que por sua vez foi instruído pelo próprio Mestre, Jesus Cristo. Os primeiros cristãos, eles eram martirizados, porque era proibido ser cristão, né? Então eles tinham que viver escondidos. E por conta de viver escondidos, celebrar escondido, eles tinham que fazer as peripécias deles para poderem se reunir, para poderem adorar a Deus e receber o corpo e sangue de Cristo, celebrar a missa. E quando morriam, eles tinham o costume de sepultar os mortos. E daí nasceu em Roma o que nós chamamos de catacumbas, que são imensos cemitérios embaixo da terra. Né? Eu visitei a catacumba de São Calixto e celebrei a missa lá. Sabe quantos andares tem a catacumba de São Calixto? 5 andares para baixo da terra. A guia lá falava uma questão curiosa, aqui é uma curiosidade, já volto para o tema. A terra, em Roma, é especial, vamos dizer assim. Ela em contato com o ar, ela endurece. De tal maneira que é possível fazer escavações, dar forma às coisas e as coisas endurecem. Então, de tal maneira que eles puderam cavar 5 galerias para baixo da terra, onde sepultavam os mortos. E por que os cristãos eram mortos? Porque eles se recusavam a adorar o imperador, porque o imperador de Roma se considerava Deus. E os cristãos não queriam se prostrar diante do imperador, porque o imperador não é Deus. Aí essa imagem Deus proíbe. E aí os cristãos se recusavam. E o imperador dizia, ou você nega Jesus Cristo e me aceita como Deus, ou vai morrer. E eles preferiam morrer. E eram lançados para os leões, eram colocados como tochas vivas para iluminar o Coliseu, ou o Circo Máximo, para que acontecesse os grandes espetáculos. Os cristãos foram mortos de vários jeitos. Né? Agora, vejam que interessante.
esses mesmos cristãos tinham uma distinção muito clara quando era uma imagem proibida e quando era uma imagem autorizada. Veja, a imagem proibida eles não se curvavam, porque era idolatria. Mas esses mesmos cristãos, nas catacumbas, faziam muitas reproduções artísticas com várias imagens, porque pode, essas imagens podem. Vamos ver algumas? Olha a catacumba aí de Comodila, em Roma, Itália. Olha que linda essa catacumba. Olha lá, Cristo no teto, alfa e ômega. Pessoas representadas, geralmente as pessoas que estavam naquele túmulo, né? Ou passagens da Bíblia. Então vejam, aqui uma conclusão bastante lógica e histórica. Os cristãos tinham muita clareza das imagens que podiam e das imagens que não podiam. Vejam, imagem de Jesus Cristo pode? Pode. Imagem dos santos pode? Pode. Tanto aí que está aí os primeiros cristãos que faziam. Eles eram da primeira turma, ou seja, que aprenderam com os apóstolos. Eles não iriam fazer nada de errado, porque os próprios apóstolos estavam os instruindo. E essas imagens podem. Deus mandou fazer imagem, porque que Jesus não iria proibir, Ele é Deus. O mesmo que mandou fazer no Antigo Testamento, deixa fazer no Novo, ainda mais agora que Ele assumiu um rosto humano. Antes não dava para desenhar Deus, agora dá, porque Ele se fez homem. Então está aí. É a foto de Jesus Cristo, é a pintura dos primeiros cristãos. Está bem? Mais pinturas dos primeiros cristãos. Está aí, ó. Uma escultura de Jesus bom pastor, que linda essa imagem. Outras pinturas aí mais grosseiras, né, que eram os instrumentos que eles tinham para fazer. Jesus bom pastor era muito representado. Porque Jesus disse, eu sou o bom pastor. E cuido das minhas ovelhas. E olha aí, eles faziam as imagens. Tinha também a imagem de Nossa Senhora. Olha só, a primeira imagem de Nossa Senhora foi desenhada na catacumba. Essa de cima aí é Nossa Senhora amamentando o menino Jesus. Dá para ver ali um resplendor em cima para simbolizar que é a mãe de Deus. E alguém vindo adorar, como prestar adoração ao menino Jesus, como os reis magos. Essa data de 150, está na catacumba de Priscila, em Roma. A de baixo é Nossa Senhora com os braços abertos, a minha alma engrandece o Senhor. E exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Todas as gerações hão de chamar-me de bendita. E pode ver que um pouquinho acima ali tem o desenho de um pavão. Está vendo? Nossa Senhora está com os braços abertos. Um pouquinho em cima da imagem de Nossa Senhora tem um pavão. Por que pavão? Porque o pavão é um símbolo da ressurreição de Cristo. E por que eles pintavam o pavão no túmulo? Porque nós cremos na vida eterna. Todo mundo que está sepultado vai ressuscitar. Creio na ressurreição da carne, na vida eterna. O pavão, ele perde todas as penas, é como se morresse, né? E depois recupera todas elas, né? Como um ressurgimento. Assim também nós, tá bem? Por isso o pavão é um símbolo da ressurreição de Cristo. Mas tinha a imagem de passagens da Bíblia, padre? Tinha. Olha aí, cenas do Evangelho. Pinturas na catacumba. Essa aí é a mulher que tinha hemorragia durante 30 anos. E ela tocou, ela disse, se eu tocar na orla do manto de Cristo, ficarei curada. E isso aí foi colocado em imagem. Veja, se segue os fundamentalistas, isso aí não podem. Então os primeiros cristãos estariam cometendo pecados. Estariam todos esses cristãos aí que deram a vida por Cristo nas arenas, por recusarem a adorar a imagem do imperador, estariam errados por fazer essas imagens? Não, é que eles tinham distinção, tinham bom senso. As imagens que não podem são as dos ídolos, as imagens sacras podem. Imagem de Jesus? Pode. Imagem de Nossa Senhora? Pode. Cenas do Evangelho? Pode. E dos santos? Pode? Pode. Também tinha nos primeiros cristãos aí catacumbas, imagens dos apóstolos, e tem de vários santos. Essa aí mostra São Paulo no medalhão, no túmulo de uma aristocrata dama romana, anexo à catacumba de Santa Tecla, Roma. Está aí. Só que São Paulo tinha morrido há pouco tempo. Veja, a data do ano 150, São Paulo morreu há pouquíssimo tempo. Então vejam,
Ele já representava. Por quê? Porque São Paulo é digno de toda homenagem. São Pedro também. Os apóstolos também. Eles pintavam São Paulo ou as pessoas que morriam. E qual o problema? Não se está fazendo nenhuma adoração. Ao contrário, está se prestando uma homenagem às pessoas que são dignas de homenagem. E qual o problema? É questão de bom senso. Tem imagem que pode, tem imagem que não pode. O que Deus proíbe são imagens de ídolos. E veja, nós na igreja não idolatramos imagem nenhuma. Na igreja nós temos, preste atenção agora, o que a igreja católica ensina? Nós na igreja temos 3 tipos de culto. Isso é bom você aprender, gravar no teu coração, católico, católica, e saber informar os outros. O primeiro tipo de culto na nossa igreja, a igreja de Cristo, fundada por Ele, não por homens, não por fulano, beltrano, mas o próprio Jesus. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Primeiro culto, culto de latria. Latria significa adorar. O culto de latria é único e exclusivo a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque é o único digno de adoração. Nós, católicos, apostólicos, romanos, só prestamos culto de adoração, culto de latria a Deus. Ah, padre, mas a hóstia consagrada nós adoramos? Adoramos porque a hóstia consagrada não é uma imagem, não é um símbolo. A hóstia consagrada é o corpo de Cristo. Eu sou o pão descido do céu. Quem come a minha carne terá a vida eterna. Quem bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Meu sangue e minha carne são verdadeiramente uma comida e uma bebida. E quem comer terá a vida eterna. A Eucaristia, nós prestamos um culto de adoração. Porque é Jesus na Eucaristia. Não é um símbolo. É Jesus. Então, a Eucaristia nós adoramos, a Deus nós adoramos. E os santos, como que a gente chama? O culto aos santos e aos anjos é chamado culto de dulia, que quer dizer prestar honra, venerar. Então, aos santos e aos anjos, nós damos um culto de dulia, ou seja, merecem nossa estima, nossa veneração, porque são homens e mulheres muito estimados, com muitas virtudes, e que chegaram ao céu, seguiram Jesus Cristo e chegaram ao céu. E os santos anjos são servos de Deus. Então não tem problema algum em prestar a eles homenagem, reverência. E o culto a Nossa Senhora, porque Nossa Senhora está acima dos anjos e dos santos, por vários motivos. Primeiro, que ela foi concebida sem pecado. A Bíblia, o anjo Gabriel apareceu para ela e disse: Ave Maria, cheia de graça. Ela já era cheia de graça antes de ser a mãe de Deus. Ou seja, já não tinha pecado, foi criada sem pecado para ser a mãe de Deus. Senão o anjo não diria cheia de graça antes. Então ela já era cheia de graça antes, já era diferente antes. Ao se tornar mãe de Deus, se tornou única. E está na Bíblia: todas as gerações hão de chamar-me de bendita, porque o poderoso fez em mim grandes coisas. Ela é única. E ela foi dada por mãe à igreja. Mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. É para chamar ela de mãe. Portanto, ela é mãe, ela é sem pecado, ela é mãe de Deus. E ela, por tudo isso, merece um culto especial que nós chamamos de hiperdulia. Hiper quer dizer grande. Quando você tem hipermercado, quer dizer um grande mercado. Hiperdulia quer dizer uma grande veneração, uma grande honra, mais do que os anjos, mais do que os santos, mas abaixo de Deus. Adoração, latria, só a Deus. Aos anjos e santos, dulia, veneração. E à Santíssima Virgem Maria nós fazemos uma veneração especial, porque ela está acima dos anjos e dos santos, que nós chamamos hiperdulia. Hiperdulia. Agora vejam que interessante. A igreja definiu
se pode ou não ter imagem, no século VIII, no segundo concílio de Nicéia, dia 13 de outubro de 787. Veja, Martinho Lutero foi em 1500, 8 séculos depois. Os protestantes vieram bem depois. Aliás, católico e cristão era uma coisa só, porque não existia duas igrejas cristãs. Deus deixou só uma. Tá bem? Até aparecer os protestantes, ser cristão e ser católico é sinônimo. Não tem, eu sou cristão, eu sou católico, né? Porque não tinha outra denominação. Porque Jesus só deixou uma só igreja. Sobre ela, singular, as portas do inferno não prevalecerão. Então, a igreja, fundada por Cristo, dirigida por Cristo, iluminada e assistida pelo Espírito Santo, através dos seus sucessores legítimos, porque diz a Sagrada Escritura que a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. Está lá, na Sagrada Escritura. Então a igreja é sim, né, aquela que é conduzida pelo Espírito Santo. E a igreja no século VIII, através do concílio de Nicéia, o Papa Adriano I diz a respeito das imagens. Vejam a definição. Concílio de Nicéia II, 13 de outubro de 787. Veja que lindo. Prosseguindo na via real, na via de Deus, seguindo a doutrina divinamente inspirada dos nossos santos padres, ou seja, dos que antecederam, e da tradição da Igreja Católica, ou seja, a tradição até 787, ou seja, o pessoal que veio antes, ali pertinho, os primeiros cristãos, os apóstolos, porque a igreja é uma só. Com efeito, reconhecemos que o Espírito Santo habita nela, na Igreja Católica, não existia outra. Definimos, olha que forte, que autoridade, definimos com todo rigor e cuidado, que tal como a representação da cruz preciosa e vivificante, as veneradas e santas imagens sejam pintadas, quer em mosaico, quer em qualquer outro material adequado, devem estar expostas nas santas igrejas de Deus, nas sagradas alfaias, nas vestes sagradas, nas paredes e nas mesas, nas casas, ter imagem nas casas e nos caminhos, colocar imagem de Nossa Senhora, as grutas, como a gente tem. Quer seja a imagem de nosso Senhor, Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou da Puríssima Nossa Senhora, a Santa Mãe de Deus, dos santos anjos, de todos os santos e justos. Com efeito, quanto mais frequentemente estas imagens são contempladas, tanto mais que os que as contemplam são elevados à lembrança e ao desejo dos modelos originais e a prestar-lhes, beijando-as, respeito e veneração. É claro que não se trata de uma adoração, não adoramos as imagens. Veja, a igreja diz que não adora as imagens, está aí, sempre foi assim, mas está dito com todas as letras aí. Então ensine, vocês adoram as imagens. Nunca adoramos imagens, só a Deus nós adoramos, vejam aí. É claro que não se trata de uma adoração, é claro, é óbvio que não se trata de uma adoração. Que a nossa fé tributa unicamente à natureza divina, adoramos só a Deus. Mas de um culto semelhante ao que se presta à imagem da cruz preciosa e vivificante, aos santos evangelhos, a gente beija a Bíblia, que representa Deus, e aos outros objetos sagrados, honrando-os com oferta, incenso e de luzes, segundo o piedoso costume dos antigos. Veja, os antigos quais? Está no ano 780. Os anteriores, ou seja, pertinho ali de Jesus. A honra prestada à imagem, preste atenção, a honra prestada à imagem, Nossa Senhora, crucifixos,
santos, Santo Antônio, São Miguel Arcanjo, Santa Teresinha, a honra prestada à imagem, na verdade, pertence àquele que lá está representado. A quem venera a imagem, venera a realidade que ela é figura. O que o concílio está dizendo aí? Quando você beija um crucifixo, você está adorando, você está beijando como se o teu beijo não é na imagem, é naquilo que ela representa, é a Jesus. Você acha que ofende Jesus dar um beijo na cruz? Você acha que ofende Jesus ter o crucifixo? Claro que não, né? Uma homenagem àquele que te salvou, deu a vida por você. São Paulo diz, né, nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas para nós sabedoria de Deus, força de Deus. Eu me glorio da cruz de Cristo, diz São Paulo. A cruz é o símbolo do cristão, e quando você beija a cruz, né, você está reconhecendo tudo que Ele fez por você. Ora, se Deus mandou olhar para a serpente de bronze, quanto mais olhar para um crucifixo. Se Deus mandou fazer a imagem de uma serpente de bronze, mandou olhar para a serpente de bronze, com muito mais razão olhar e venerar e honrar a Santa Cruz de Cristo, que é o que tira o pecado do mundo. É claro que não ofende a Deus, ao contrário, quando você beija um crucifixo, você presta carinho a Deus, é como se você estivesse dando beijo a Ele mesmo, né? Assim como quando você beija a imagem de Nossa Senhora, você sabe que a imagem não é Nossa Senhora, ela só está representando aquela que está no céu de corpo e alma, que é a Virgem Maria. E como você não pode abraçá-la, como você não pode beijá-la, você o faz através da sua imagem. Mas você, beijando a imagem, você quer beijar a Nossa Senhora. E Nossa Senhora recebe esse beijo, é claro que sim, esse carinho. E assim sucessivamente aos santos, aos anjos. Não se tem, portanto, adoração à imagem nenhuma, se tem uma veneração. Ora, assim como você se perde um filho, se perde a avó, se perde a mãe, tua mãe morreu, tua avó morreu, teu filho morreu, e você coloca uma foto na sua sala, e de repente dá aquela saudade doida, né? E você queria beijar o teu filho, você queria beijar a tua mãe, mas ela já não está ali. E aí você pega aquela imagem e abraça aquele quadro e beija aquele quadro e chora naquele quadro. Você está cometendo uma idolatria, mas é óbvio que não. Seria uma estupidez achar que sim. Seria estúpido achar que sim. Ora, assim como uma fotografia de quem faleceu só representa quem faleceu, e ao beijá-la você não está cometendo nenhuma idolatria, ao contrário, você está manifestando o carinho a quem você ama, que não está mais ali e que você está com saudade. E nós somos latinos-americanos mais ainda, a gente sente necessidade de abraçar, de beijar, de manifestar, de pegar. Gente, é assim. E qual o problema? Veja, se for fundamentalista, não pode ter imagem nenhuma. Então, meu amigo, você tira as fotos da sua casa, você desliga a TV, você não tem celular, você não pega em dinheiro porque tem imagem no dinheiro, você não faça mais nada, você soma do mundo, e você nem se olhe no espelho, hein, para não se ver a sua imagem. Tem cabimento, tem que ter bom senso, né? Tendo bom senso, a conclusão é essa: Deus mandou fazer imagem. Quer dizer, você que interpreta a Bíblia de maneira errada quando você acha que não deve ter imagem. Porque você vai dizer o quê? Que Deus está errado? Não, é claro que não. Tá bem? É ter bom senso, né? É ter bom senso. Bom senso. Aí você fala assim, mas tudo bem, pode ter imagem, tá? Não tem como argumentar. Mas então não pode se ajoelhar diante da imagem, porque aí é adorar. Mas vá, com esse tipo de argumento. Vou te mostrar. Na Bíblia, Jacó, Gênesis 33, versículo 3, para quem quiser ir lá ver, se prostrou 7 vezes diante do irmão dele para pedir um favor. Se ajoelhou 7 vezes. Cometeu idolatria? Óbvio que não.
Ah, meu Deus, dá até gastura de ter que explicar uma coisa. É claro que não. Quando você tem um bebezinho que você coloca no sofá, aí você se ajoelha e vai lá e beija o bebezinho. Você está cometendo idolatria? Não. Não quer dizer que você estando de joelho, você está cometendo uma adoração àquilo que você está na sua frente. Óbvio que não. É óbvio que não. Quando a gente se ajoelha diante de Nossa Senhora, a gente sabe que ela não é Deus, mas ela é a mãe de Deus. A gente está ali como um filho que se coloca de joelhos no joelho da sua mãe e chora as pitangas porque está ali cansado, chega ali, mãe, e fica ali no colo da mãe, de joelhos no colo da mãe. É assim que a gente faz com Nossa Senhora, é assim que a gente faz com os santos, Padre Pio, com os anjos. Como a gente faz uns com os outros. Você não fica de joelhos diante dos outros sem adorar, mas apenas para receber carinho, ou para quando você está muito cansado, você chega lá quando você está, morreu alguém, você se joga nos pés, você se ajoelha, você pede, me consola aqui, uai, qual o problema disso? Então veja, não é todo se ajoelhar ou beijar que tem problema, claro que não. Ter bom senso, o que falta muitas vezes é bom senso e informação para essas pessoas fundamentalistas, das quais nós devemos ter a caridade de levar a verdade. Veja, eu gostaria muito que você aprendesse, revisse essa pregação, tirasse prints dos slides, decorassem as passagens, para que quando alguém vier falar com você, não pode ter imagem. Eu não vou por causa da imagem. Eu era católica, mas agora eu não vou porque não pode ter imagem. Quando você ouvir um negócio desse, você, por favor, ajude esse seu irmão, essa sua irmã, a voltar à verdade. E mostre que Deus mandou fazer imagem. E ninguém vai poder dizer o contrário, porque está lá. Como é que contra fatos não há argumento? Não há argumento. Tem que aceitar e entender que está errado e se converter. Quem quiser aprofundar teologicamente no tema, porque os argumentos teológicos eu não pude desenvolver muito aqui, mas também não basta o bíblico e o histórico, basta. Né? Mas os teológicos, quem quiser ver, tem uma carta que o Papa João Paulo II fez, em homenagem ao segundo concílio de Nicéia, o do 10º século, ou seja, 12 séculos depois. Em homenagem, o Papa João Paulo II fez essa carta apostólica. Então vale a pena ler, é curtinha, mas dá algumas dicas ali da verdade teológica por trás das imagens. Tá bem? E quero encerrar com essa referência de São João Damasceno. São João Damasceno foi o gigante na defesa das imagens. E ele diz essa frase aí que eu queria encerrar hoje. A beleza e a cor das imagens estimulam a minha oração, ajudam eu a rezar. É uma festa para os meus olhos. Quando eu olho uma catedral bonita, quando eu olho uma imagem bonita, uma estampa bonita, é uma festa aos meus olhos. Tanto quanto o espetáculo do campo estimula meu coração a dar glória a Deus. Ora, quando você vai para a praia e vê aquele mar imenso, você dá glória a Deus pelo mar. Quando você vai na montanha e vê aquela imensidão, você dá glória a Deus. Quando você vê as estrelas, você dá glória a Deus pelo Criador. Quando você vê as imagens, te remetem às realidades do céu, você dá glória a Deus. Quando você vai numa estrada e olha uma igreja, você passa aqui na frente da mini basílica, não tem como não lembrar de Deus. Te remete a Deus porque é uma imagem de Deus. Quando você olha uma igreja, o que é uma igreja? É uma imagem da Jerusalém celeste, que é a casa de Deus, o céu. Aqui é uma imagem. E quando você olha para ela, o teu coração se enche de Deus. É ou não é assim? Então, que a gente possa evangelizar os evangelizados de maneira errada, para que entendam as coisas de maneira certa, como Deus as coloca, para que a gente possa ser cada vez mais católicos convictos, né? Que a gente beije as imagens com reverência. Adoração só a Deus, latria.
Aos anjos e aos santos, dulia, veneração. A Nossa Senhora, hiperdulia, uma veneração especial. É assim que católico se comporta. E nós somos assim. E ajude a quem pensa o contrário a entender a verdade. Que Nossa Senhora interceda por mim e por você, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém.